Senhoras e senhores, queridos amigos do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Que possamos nessa noite, mais uma vez, nos vincularmos no diapasão da fraternidade, dentro desse movimento que a doutrina espírita oferece para nós, que objetiva resgatar o cristianismo na sua pureza. Nós, nesta noite, mais uma vez, estamos com o coração em festa por esta divina oportunidade. Hoje, especialmente, nós vamos trabalhar, como vimos trabalhando, com o estudo do Livro dos Espíritos, já há tantos anos, que é a obra básica da doutrina espírita, trabalho que nós vamos desenvolvendo, lendo as perguntas, as respostas, comentando e procurando fazer de uma maneira interativa. Por isso eu convido a todos que se sintam, como sempre, envolvidos no contexto e trazendo as suas questões, as suas ponderações, enriquecendo o trabalho. Inclusive, hoje nós temos uma novidade, porque essas imagens elas estão sendo transmitidas pela internet, através da rede Amigo Espírita, do nosso blog, no blog da FEAC. Então nós temos corações que estão nos acompanhando, outros que vão entrar, vão acessar ao longo do trabalho, e estes amigos também estão sendo convidados a participar do estudo, de uma forma interativa. Então, nós os convidamos para trazer perguntas dentro do tema, obviamente, da mesma maneira que nós fazemos aqui. E aqueles que quiserem participar, a gente indica as duas ferramentas. Ou acessar o Pautalk, que é a sala falando do Espiritismo na rede Amigo Espírita, basta entrar no site e lá tem um mecanismo para entrar na sala. Ou então aqueles que estão assistindo no blog da FEAC podem mandar um e-mail, o feacminas@terra.com.br. Tomara que a gente possa trabalhar de sorte a não suscitar dúvidas, mas suscitando dúvidas, da mesma forma que entre nós, grupo de estudo, todos estão convidados a participar. Pois bem, então nós vamos dar continuidade ao tema que está no capítulo intitulado Pluralidade das Existências, que está na quarta parte, quarto capítulo, segunda parte do livro. Na semana passada, aliás, nas duas últimas semanas, nós trabalhamos com a questão 200 até 202, que foi com o tema Sexo nos Espíritos. Então hoje nós vamos iniciar parentesco e filiação, que é a questão 203 em diante. Não vamos reler as questões anteriores, porque o foco, a temática, traz aqui um outro caminho, ok? Bom, aqueles que quiserem e não tiverem a oportunidade de ter acompanhado os estudos anteriores, esses estudos estão no blog da feac.com. Então vamos lá. Parentesco e filiação. Pergunta 203. Kardec formula assim aos espíritos: os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem mais tarde adicionar a vida moral? Captaram a pergunta? Querem que relê? Nós relemos. Início da reunião é assim mesmo. A mente está voando, né? Vamos lá. Agora eu vou mais rápido. Está todo mundo na mesma sintonia. Vamos lá. Os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, ou seja, a vida corporal, a qual uma nova alma vem, ou seja, o espírito que está reencarnando, mais tarde adicionar a esse corpo
a vida moral. Então a pergunta é: os pais transmitem para os filhos as questões morais? Os pais transmitem para os filhos as suas experiências no que reporta vamos dizer assim, os filhos herdam geneticamente virtudes, vícios, as questões morais dos pais? Essa é a pergunta. Os filhos herdam dos pais a inteligência, a sensibilidade? Essa a pergunta. Ok? Ficou claro? Resposta dos espíritos a Allan Kardec: somente a vida animal, pois a alma é indivisível. A alma não se divide. Nós vamos tirar um pedacinho da alma para dar para o filho. É isso? Continuando. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Quer dizer, filhos inteligentes, ou melhor, filhos estúpidos podem ter pais inteligentes. Ficou claro? Então, os pais são agentes, são, vamos dizer assim, os intermediários para facilitar ou para conceder a oportunidade da reencarnação para os filhos. Mas os filhos em nível genético só herdam as questões físicas. Ficou claro? Tudo bem, Efigênia? Você quer perguntar? Não. Pode falar, fala alto, por favor. Ocorre em muitas famílias profissões comuns a filhos, pais, né? Nesse caso, de acordo com essa pergunta, ocorre que deve ter uma escolha anterior ao nascimento, né? Uma vez que não há herança genética. Não há herança espiritual. Bom, vamos trazer Emmanuel, porque com Emmanuel o assunto fica facilitado. Então, no livro Vida e Sexo, estão lembrados que semana passada nós citamos essa obra? Isso é um livro para estudar, e existem famílias que estudam esse livro no culto no lar. Obviamente, porque o ambiente, né, os participantes têm condição de analisar o livro. Porque você não vai trabalhar um livro desse com aqueles que não, crianças que não vão conseguir acompanhar os textos, né? Por exemplo. Então, Emmanuel, para falar desse assunto família, ele vai se reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, no item 8º, capítulo 14. Aonde nós vamos encontrar o seguinte texto: há, pois, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. Famílias espirituais e famílias corporais. Continua. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. São duráveis, se estruturam, os laços se apertam, se perpetuam na terra, se estende para o mundo espiritual. E aí eu vou abrir um parênteses. Porque do mundo espiritual que elas vieram. Elas não foram constituídas aqui, no nível espiritual que eu estou falando. Porque a família é constituída aqui. As pessoas se reencontram, ou se encontram. Mas analisando com uma ótica de mais profundidade, é um ir e vir constante. No caso, as famílias com laços espirituais. Deu aí, gente? Ficou claro? Continuando. Através das várias migrações da alma.
As segundas, Efigênia, ainda não vai chegar ainda onde que você quer, não. As segundas, ou seja, as famílias por laços apenas corporais, não é isso? Perdi aqui. Se extinguem com o tempo. E muitas vezes se dissolvem moralmente já nesta existência. Então aqui, sintetizando, duas famílias. Laços espirituais se perpetuam. Porque se são laços espirituais, aqui são reencontros. Já as famílias, por laços apenas corporais, elas tendem, no nosso atual estágio evolucional, se enfraquecerem, não é isso? Se dissolverem, inclusive, conforme o texto afirma, moralmente. Já muitas vezes nessa existência. E não só isso, né? Não precisam estar inseridas no mesmo seio familiar, não. Não, sim. Amigos são às vezes mais parentes do que... Sim. Então, o que o Fabrício está falando, ele está ampliando o conceito da família. E o raciocínio está correto. Ele está distinguindo que existem, então, famílias espirituais que não estão dentro das famílias corporais. Ou podem fazer parte. Alguns membros de uma família com laços corporais, de sangue, são realmente famílias espirituais, entre eles. Fazem parte de um outro grupo. Mas estão ali por afinidade num contexto, junto com outras almas que não existe afinidade, por motivo de reajustes quanto ao passado, com o objetivo de se auto-aprimorarem todos, não é? E ao mesmo tempo, não é? oferecer os recursos que cada um traz para promover o progresso de todos. Mas não significa que vão se perpetuar. Esse é que é o ponto. Porque se não tem afinidade, não dá sintonia. Se não tem sintonia, é difícil a convivência. É um desafio a convivência. A sua pergunta, ela é muito pertinente. E por isso é que nós trouxemos Emmanuel. Porque ele vai comentar esse texto, dizendo assim: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante, em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. A família é, sem dúvida alguma, a da mais importância para a sustentação, para o encaminhamento do indivíduo no processo de evolução, Nilza. De semelhante agremiação na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos na vida superior. Os mais amplos créditos na vida superior. Quando o homem e a mulher se unem para formar o lar. Então aqui Emmanuel vai falar da palavra-chave: crédito. Prestaram atenção? Por quê? Quando se unem, a união se dá por laços de afeto. E o afeto é sagrado. O que complica é quando se torna desafeto. E só vai se tornar desafeto porque
rompeu o compromisso espiritual. Porque um lar é uma missão sagrada. Eu vou continuar. Ela está assim, pô, mas eu perguntei outra coisa. Mas não tem problema. É porque tem que dar uma volta, Efigênia. Tem que dar uma volta. Porque para a gente chegar lá na questão das tendências, do tônus, eu gosto de falar da família como tônus. Cada família tem uma tônica. Não tem? E dentro de uma tônica ampla, existem tônicas pequenas. Existem facetas diferenciadas. Mas que essas diversidades formam um todo. Dá um exemplo, eu vou brincar aqui. Lá na roça, lá na minha terra, tem uma família lá, eu vou chutar, tá, gente? A família dos Pires. A família, bom, aquele povo é um povo alegre, não tem uns negócios assim? A família dos Almeidas, aquele povo lá é um povo religioso. A família dos Cruz. São tudo inteligentes. Tudo inteligente. Eu achei que ela ia falar a família dos Cruz, é tudo Cruz incrédulo. Dona Nilza, a senhora não perde a viagem, né? A família dos Cruz são intelectuais. E aí vai. Tem umas tônicas, não é? Aquela família lá, puxa vida, é a família dos desajustados. Não tem uma história assim? A família lá dos... a família X são os magistrados. Todo mundo lá está nessa área. A outra família são músicos. A outra família são carpinteiros. Não tem essas tônicas? Por quê? Os espíritos vão herdando dos pais esses dons? Não, eles podem aprender ofícios. Mas para aprender ofício, o espírito traz com ele na bagagem tendências. Então por isso é que forma esses clãs. Isso é Emmanuel que ensina no livro Pensamento e Vida. Eu dei só uma antecipada para continuar o texto. Porque primeiro nós vamos falar do afeto. Então adquire os mais amplos créditos da vida superior. Daí, hoje está difícil de ler, porque toda hora as palavras somem, daqui a pouco eu desisto. Quer ver? Ó? Daí as fontes de alegria, que se lhes rebentam do ser com as tarefas da procriação. Nós estamos ainda no casal. Afeto, compromisso, carinho, alegria, sonhos. O lar se inicia assim. Não é? Vão criando os ideais, que são nobres, superiores. Continuando. Para que haja então o quê? Procriação. Aí eu vou até abrir um parênteses, porque tem casal que não tem filhos biológicos. Por isso não vai haver procriação? Vai haver procriação. Não necessariamente de filhos. Procriação de N tarefas. Né? São espíritos que reencarnam para procriar o bem, a filosofia, a educação. Querem um exemplo? Mahatma Gandhi e Indira Gandhi. Hein? Eles tiveram filhos biológicos? Boa pergunta. Internauta, participe conosco. Não, o Chico não casou. Eu estou falando de um casal. Então eu tenho que citar aqui o benfeitor dessa casa. E graças a eles existe a doutrina espírita. De quem que eu estou me referindo? A Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que casou com Amélie Gabrielle Boudet. Não tiveram filhos. Mas foram grandes educadores. Vieram para abraçar, para procriar o bem, a educação, a espiritualidade, para os filhos dos outros casais. Entendeu? Mas voltando, a partir dessa procriação, vem os filhos. Emmanuel diz assim, os filhos são liames de amor conscientizado que lhes granjeiam proteção mais extensa do mundo maior. De vez que todos nós integramos grupos afins. Observe bem que interessante. Os filhos precisam da proteção dos pais. Não é isso?
Porque no mundo maior, todos nós integramos grupos afins. Então, quando um filho, um rebento, chega no lar, o primeiro projeto que vai fundamentar a existência dele é o carinho, é o afeto. Que não necessariamente vai ser um afeto que naquele clã vai se estender por muitas décadas, ou até transcender para outras encarnações. O que nós estamos querendo dizer? Porque no momento em que os pais vão receber os filhos, eles estão, cada um na sua individualidade e como casal, trabalhando os aspectos mais importantes da essência espiritual de cada um, que é o afeto. E o filho que está chegando todo desprotegido, né? Chegando sem, em tese, nenhum recurso, ele precisa de tudo, ele é dependente extremamente, ele tem ali a oportunidade de também desenvolver, né, a instintividade dele para o apego àqueles que são os seus pais. Está conseguindo acompanhar, Renato? Então ali, a tríade, né, ou essa trilogia, ou esse trio, naquele movimento de extrema espiritualidade, sonhos, ideais, trabalho, né, planejamento, propostas de vida, eles estão tendo a oportunidade divina de iniciar uma nova etapa na evolução espiritual de cada um. Por enquanto estamos nos sonhos. Por enquanto estamos nos desejos, nos afetos, nos carinhos. E tem muitos aqui que podem até estar se preparando para daqui a pouco formar a família. Porque por enquanto é casal. E a família só se forma quando vem o terceiro elemento, que é o filho. Porque senão vai ser casal a vida inteira. Deu aí, gente? Continuando. Na arena terrestre, é justo... Não, para. Tem uma palavra aqui que eu não trabalhei. Ó. Os espíritos que estão chegando fazem parte de núcleos afins. Então, quando um espírito reencarna, ele pode estar naquele movimento sendo separado do grupo afim dele que está lá no mundo espiritual. Deu aí, Renato? Ou então, parte da família espiritual dele está reencarnada lá em Lyon, na França. Não é? Lá em Bagé, no sul do país. E ele está reencarnando onde? Aqui, na cidade de Londrina. Deu aí? Vocês estão vendo como é que eu estou viajando aqui? Não falei Belo Horizonte, né? Não. É porque tem gente de outros estados nos assistindo. Porque senão daqui a pouco ele só fala de Belo Horizonte. Mas aqui, pode estar reencarnando lá na roça. Você é de onde? Você é de Belo Horizonte. Quem é da roça aqui igual eu? Qual roça que você é? Patrocínio. Não, isso é cidade grande. Nada, era uma rocinha. Mas Belo Horizonte também era rocinha. Então vamos voltar. A família está lá, mas ele está reencarnando aqui. Os pais que vão recebê-lo para fundamentar um novo clã estão o recebendo não necessariamente porque há então afinidade entre eles. Vocês pegaram esse ponto? Ficou claro isso? Mas estão tendo a oportunidade de desenvolver afeto. E isso vai ser trabalhado ao longo da vida. Só que à medida em que o tempo passa, de acordo com os embates, com as dificuldades do próprio mecanismo da engrenagem da vida, chega lá na frente, os compromissos começam, muitas vezes, a ficarem de lado. Porque o que vai imperar é o egoísmo, é o orgulho, é querer olhar só para si. Então, muitas vezes, esse núcleo de 3, que não houve uma procriação maior, né? Estou pegando 3, hein? Porque isso pode acontecer com 20, com 30. E daqui a pouco está um para um lado, outro para o outro e outro para o outro. E não consegue entender por que não estão juntos. Deu aí, dona Nilson? Ficou claro? Ficou, Ana? Estão em Bagé. Aí sabe o que costuma acontecer? Aí um dia essa família que é meio complicada, vão fazer uma viagem. Vão lá para a Praia de Mineiro, né? É Cabo Frio que é a Praia de Mineiro? Ah, não. Os nossos amigos do Movimento Espírito Santo, né? Nós estivemos agora lá em Goiânia, e eles brincam com a gente, né? Que
que a nossa praia lá não é Guarapari. Isso é um erro a gente falar isso. Que a nossa praia lá no Espírito Santo é Piúma. É Piúma. Porque diz que quando acaba o verão, lá fica igual aquela cidade fantasma. Não tem quase ninguém. Os que tem são mineiros que estão mudados para lá. São os nossos amigos lá do Espírito Santo que brincam com a gente. Aí a família vai lá. Aí sabe aquela família de Bagé? Aí tem um primo lá, terceiro grau, que de repente cismou, convida esse núcleo. Ele sai lá de Bagé para passar umas férias lá em Piúma. Né? Aí tem lá um menininho, o filho, né? Tem lá 19 anos, espontâneo, na juventude e tal. E dessa família de Bagé, né? Aí tem uma moça lá, que está lá com aquela idade também, parecida. Aí de repente eles estão brincando na praia, aí um chuta uma bola para o outro, ele está jogando futebol, ela vôlei, né? Aí a bola de lá vem para a bola de cá, e os dois, um cara vai buscar a bola, bate o olho. Aí acontece aquelas coisas que todo mundo conhece, né? Aquelas explosões, vulcão entra em erupção. Gente, quem é aquela moça? E ela finge que não é com ela, né? E no fundo ela está assim, quem que é aquele moço? Aí daqui a pouco, ela não quer jogar vôlei, nem ele quer jogar futebol, começa tudo aí. Encontrado por acaso? Não. Existe um processo de atração magnética que nós vamos ter que estudar um pouquinho mais para entender. Que a atração magnética ela é favorecida exatamente pelos compromissos que nós assumimos no plano espiritual. Eu estou falando de um casal jovem que vai, teoricamente, fundamentar uma nova família no futuro, mas isso acontece muito dentro do nosso contexto social, que não necessariamente a gente tem que estar junto em nível de relação próxima. Mas uma alma afim pode estar caminhando do seu lado e você não ter noção que ela existe e ela não tem noção que tu existe. Mas algo está, de alguma forma, direcionando para que um sustente um outro. De repente podem ser famílias amigas, hein? Pode ser famílias amigas. Como pode ser um vizinho que está lá, como o Fabrício falou, pode ser um primo. Pode ser um amigo lá da repartição que você trabalha com ele, que você tem muito mais afinidade com ele do que você tem com o seu irmão de sangue. Estão entendendo? E isso se dá também com grupos. Né? Com grupos. Eu não tenho dúvida quando eu afirmo, esse grupo que você está nele aí há tantos anos são espíritos que são extremamente conhecidos uns dos outros. Estão o quê? Reunidos hoje através de uma circunstância que favoreceu e que muitas vezes é uma forma de você estar encontrando entretenimento, sendo estimulado a estudar, a valorizar outros aspectos da sua vida, que o núcleo no qual você labora não te oferece. Até agora eu não cheguei lá, mas eu chego, Efigênia, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando. Na arena terrestre, vamos lá. É justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliadas nas esferas superiores se consagrem a resguardar e guiar aqueles companheiros de experiência volvidos à reencarnação para fins de progresso e burilamento. Eu li rápido, né? Mas não tem problema. Vamos lá. Nós temos apoio no grupo que estamos reencarnados com eles. Mas aqui também ele está falando que existe o apoio vindo do mundo espiritual superior para aqueles que volvem, ou seja, para aqueles que retornam nas lides reencarnatórias, para continuar o procedimento da evolução, e que muitas vezes esse apoio, esse carinho vem muito mais de lá do que o indivíduo encontra aqui nas lides terrenas. Não sei se vocês pegaram essa ideia. Graças a Deus, Casa Aberta, porque ninguém gosta de mim. Então você está falando que pelo menos tem alguém no mundo espiritual que me ama? Eu falei assim, não, pelo menos alguém não. Você tem muitas almas que te amam. Você tem muitas almas que são devotadas a você, que apostam na tua vitória. A começar no seu anjo guardião. Né? Eu falo anjo porque a maioria
A maioria nossa é espiritólogo. Sabe o que é espiritólogo? A mistura de espírita com católico. Aí de vez em quando tem que usar uma linguagem assim, como diz o Arnaldo, com cheirinho de sacristia, para o povo entender. Mas não é anjo guardião. São benfeitores espirituais que tutelam a nossa jornada. Que estão lado a lado contigo, Renato. O seu núcleo está aqui e você tem que trabalhar em Brasília, não é? E muitas vezes lá dá aquele vazio, aquela dificuldade, a minha família está lá. Mas se você está trabalhando lá naquela outra região, você não tenha dúvida que existe uma família que te acompanha. E que se você não está aqui, é porque são desafios que a providência divina traz para você ampliar, olha o que eu vou dizer, ampliar o seu núcleo de ação. Porque Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando fala que a família é o centro essencial dos nossos reflexos, ele diz que nós estamos num contexto familiar que representa a faixa de evolução possível que nós fomos convidados a operar. A faixa de evolução possível. Mas que, ao conviver com outras famílias, você vai sendo convidado a viver experiências em outras faixas. O que não pode é o indivíduo abandonar a faixa da responsabilidade dele para viver só lá no outro núcleo. Deu aí? E é o que está acontecendo na sociedade agora. Com a democracia, com a liberação, não é? com a mudança dos conceitos, das questões da ética, do comportamento, as coisas mais fáceis, não é mesmo? Então, muitas vezes, o indivíduo é muito simples abandonar a responsabilidade dele para viver nessas outras faixas. Que não é uma faixa que representa o núcleo essencial das necessidades dele. Eu acho que agora eu comprei uma briga feia. O que vocês acham? Entenderam o que eu quis dizer, Figênio? Então, vou voltar aqui para não criar polêmica. Então, você está querendo dizer que a gente reencarna, que a família é ali que a gente tem que ficar? Nós reencarnamos, assumimos compromisso naquele núcleo familiar e nós, vinculados a eles, temos responsabilidades que precisamos de levar na cota de compromissos que vão nos engrandecer. E através do nosso engrandecimento em nível de virtude, de sentimento, nós vamos ter a oportunidade de desenvolver uma palavra chamada afeto, que vai nos remontar a uma situação que vamos transcender e um dia vibrar nas faixas celestiais do amor verdadeiro. Que por enquanto o amor para nós é apenas, vamos dizer assim, um projeto muito distante. Embora a gente costuma falar para a namorada, eu te amo. Palavra fácil, né? Eu tinha uma namorada, vou contar isso para vocês. Eu tinha uma namorada que, né, aqueles menino novo, né? Na roça ele fala assim, menino novo, eu devia ter lá uns 16 anos. Aí eu falei para ela, minha namorada, eu te amo. Aí virou para mim e falou assim, deixa ser mentiroso, menino. Eu achei aquilo uma agressão, eu fiquei com tanta raiva dela, mas eu oferecendo flor e ela fala que eu sou mentiroso. Aí eu falei assim, mas por quê? Você não acredita em mim, não? Eu já comecei a ficar preocupado, né? Ela falou assim, não, meu filho, sabe o que é? Que amor. Aí ela começou, né? Amor. Aí ela começou a falar das estrelas. Gente, mas aí que eu fiquei apaixonado por ela mesmo. Que ela falou tanta coisa bonita que eu nunca tinha escutado na vida. Aí depois que ela fez o discurso dela, ela virou para mim e falou assim, olha, eu acho que a palavra amor a gente não fala. O amor é como um fruto de uma árvore frondosa que se expressa em abundância, oferecendo mais vida. É lógico que ela falou de outro jeito. Mas aquilo ficou gravado para sempre na minha vida. Eu já falei que eu te amo muitas vezes aí para frente, mas toda vez que eu falava, eu lembrava dela. Eu falei, será que aquela menina está certa? E hoje eu penso comigo que o carinho, o romantismo faz parte da vida, mas nós temos que mensurar muito a dinâmica do romantismo, para que ele não seja ilusão vã, para que a gente não entre nas raias do que é infantilidade.
para que não se vulgarize, a senhora foi lá, para que não se vulgarize esse projeto chamado amor, que não é só sentimento. Amor envolve responsabilidade, trabalho, renúncia, carinho, alegria, tristeza, não é? Embates, mas o amor nos convida a trabalhar nas raias da tolerância, da solidariedade, da paciência. Eu gostaria de pedir permissão para vocês, fazer uma breve interrupção, porque nós fomos chamados aqui. Por gentileza, Ângela. Nós temos uma pergunta aqui da Aninha, de Murutinga. Aninha? Murutinga do Sul de São Paulo. Murutinga do Sul de São Paulo, por favor. Ela está perguntando aqui, quando um dos elementos do casal se envolve com outro espírito antes de se encontrarem, se existe algum plano para este acontecimento. A pergunta da nossa irmã, o nome dela? Aninha. Aninha. Fala para ela que ela tem um nome lindo, Aninha. É porque a minha esposa chama Ana, brinquei com ela. Aninha, vamos pensar o seguinte. Ela está falando de planejamento reencarnatório. Eu vou chegar na sua pergunta, que foi a primeira da noite. Ela está falando de planejamento reencarnatório. Aninha, eu te convido a estudar o livro Missionários da Luz, de André Luiz. Que nós vamos encontrar ali uma aula do que significa planejamento reencarnatório. É o capítulo que trata da reencarnação de Segismundo. Sintetizando, quando nós nos preparamos, junto com os benfeitores que vão nos orientar, nas solicitações do que remonta à constituição da família, para formatar esse cadinho purificador, obviamente que esse processo ele vai ter uma pujança muito intensa, muito grande, para que a gente consiga chegar no momento de iniciar esse desiderato. Obviamente que antes da gente encontrar o que no início a gente sempre julga que é a alma gêmea, não tem isso? Aí todas que aparecem, ou todos que aparecem, é a alma gêmea. Aí muitas vezes a gente faz bobagem, né? Depois, aí eu brinco, né, que algema, ou começa a gemer, e o processo não é assim. Brinquei só para quebrar. Chega um momento da vida que muitas vezes, num relacionamento entre jovens, e se a gente pudesse falar isso para os jovens, né? Nas nossas atividades de mocidade espírita, conversar esses assuntos com mais tranquilidade, para que o jovem nunca procure não se precipitar, para que o jovem procure viver a vida, mas com uma consciência de responsabilidade moral, para que as coisas na vida do jovem tomem um encaminhamento de uma forma natural, para que as suas opções possam estar de alguma forma sendo consonantes com esse planejamento espiritual. Estou vendo que tem muita gente assim, vamos ver onde que esse menino vai chegar, porque o assunto não é fácil. E na realidade, nós temos tudo para nos relacionar de uma forma definitiva com aquele espírito que nós solicitamos a oportunidade de estar com ele. E ele aceitou, como ele pediu e nós aceitamos, dentro de um diapasão da normalidade. Mas nem sempre, via de regra, nós podemos mudar esse contexto. Nós podemos precipitar acontecimentos. Nós podemos trabalhar num nível em que vamos nos desviar, então, desse compromisso espiritual. Então, nós podemos encontrar muitos corações antes de estabelecer o vínculo, e com isso estabelecer outros vínculos, e aquele vínculo principal, que seria para a constituição do lar, ele ficar adiado dentro de um processo que vai ser concretizado um dia, não tenham dúvida. Mas eu queria também fazer uma observação para a Aninha e para todos nós. Nós também costumamos fazer essa pergunta quando nós estamos vivendo alguns momentos de transição na nossa vida em que o nosso relacionamento está sendo colocado em xeque, ou um relacionamento que nós vivemos, de alguma forma, acabou. Então, com a alma constrangida, a gente pode fazer a pergunta que a Ana está fazendo. Será que eu encontrei alguém que me tirou do contexto de ter estado
com um outro alguém, que este sim seria aquela alma do meu compromisso espiritual, é muito natural que a gente possa pensar assim. Então, o que importa para nós não é entrar nesse meandro. Porque a partir do momento em que nós nos vinculamos, é da lei, vinculou, temos que aprender a desvincular. A lei de sociedade, ela estabelece para nós desafios múltiplos. E nós vinculamos e nos desvinculamos, não só pelo viés do lar, o tempo todo da nossa vida. Não é? Quando jovens, quando crianças, a gente, muitos aqui, né? Eu vou dizer por mim, eu tinha alguns amigos quando eu era criança. Adolescente eu tive outros amigos. Na outra fase eu tive outros amigos. Existem corações que tiveram os mesmos amigos durante muito tempo. Quantos casais, por exemplo, que a gente conhece, que começaram a namorar na adolescência, não é? E hoje estão aí caminhando para bodas de ouro, né? Tá brincando, hein? Pô, este reencontro que se deu nessa fase primaveril, né? Juvenil, e que vai se estendendo ao longo dos tempos, nós temos dúvida de que não é um processo de um planejamento soberano e que está dando certo, né? E até diga-se de passagem, dar certo é relativo. Porque existem relacionamentos que não têm duração longa, em tese, e deram certo. Viveram plenamente aquele período. Mas, por exemplo, não tiveram um compromisso de estabelecer uma relação que trouxesse responsabilidades mais profundas. Eu acho que agora eu cheguei lá. Com muito custo, né? Os espíritos pelejam comigo. Porque se vem o terceiro integrante do relacionamento, no qual nós estávamos falando deles aqui, quem é o terceiro elemento? O filho. Se chegou o filho, os créditos dobram. Sabe por que os créditos dobram? Porque o trabalho vai aumentar. Porque aí o desafio não é só da interação a dois. É a interação que vai exigir renúncia. Quer um exemplo prático? A namorada, a esposa, ficou grávida. Não é? Aí ela vai ter que dedicar mais à criação do bebê. Ela não vai ter tanto tempo para o marido. Na hora e quando casar? Ó, quando nascer, ela vai ficar por conta do menino, não vai? Quantos maridos entram em conflitos sérios porque não estão preparados para renunciar, para não mais deixar de ter apenas a namorada, mas passar a ter do seu lado também uma mãe? Entenderam? Só falou tudo. O marido perdendo a exclusividade. Isso causa, na intimidade do indivíduo, algum tipo de conflito. Não é? Ou seja, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter a oportunidade de trabalhar em outras bases. Ele vai ter que começar a verificar no relacionamento outras facetas que o relacionamento apresenta. Abre um pouquinho a janela, por gentileza, filho. Só para ventilar mais um pouquinho, que abafou agora. Captaram o que a gente está falando? Eu falei só do marido. Não é? E a esposa, muitas vezes, que está, por exemplo, assumindo a responsabilidade. Eu estou no básico, tá, gente? Não estou dizendo que isso é regra, porque os valores, as coisas do dia a dia estão mudando muito. Né? Mas, por exemplo, a esposa que está cuidando do menino no desafio dela, e o marido, por exemplo, tendo que trabalhar em outras frentes da evolução, muitas vezes para ela também pode causar algum tipo de conflito. Não pode? Ele não está mais do meu lado. De repente ele precisava de se envolver mais na criação. A criança, diante da distância do pai, ela não pode também viver conflito? Ou, de repente, distante da presença da mãe, que por desafios está já num outro contexto? Eu estou colocando a criança aqui para não deixá-la só à parte, ou só o ser frágil. Mas para voltar para o casal, para a gente chegar numa análise, numa reflexão de
profundidade, que é a palavra responsabilidade. Porque se chegou o terceiro elemento, o filho, a nossa liberdade muda. Se a gente tinha um livre-arbítrio a dois, com o filho, a gente começa a perder esse livre-arbítrio. Tem coerência o que eu estou falando? Aí a gente começa a perder o livre-arbítrio. Que aí tem que começar, leva a menina para cá, leva a menina para lá. Eu estou na fase de motorista. Leva para lá, busca para cá, o outro vai, agora eu sei, tem isso e tem isso. Nesse mundo, antigamente, os nossos pais, né, deixavam a gente na rua, a gente brincava, né? Chegava em casa todo de noite, todo sujo de futebol, de brejo que você entrou, todo esfolado porque caiu ali. O mundo era outro. Hoje, o envolvimento dos pais com os filhos exigem um tipo de labor que os nossos pais não tiveram conosco. Então, estou no básico, tá, gente? Estou no básico. Para dizer o seguinte, que existem corações que não estão dispostos a esse tipo de responsabilidade. E aí, o que acontece? Perdem a oportunidade de ganhar créditos na contabilidade divina. Porque o esforço, o trabalho, ele é remunerado. E muito bem remunerado pelo Senhor. Mas a gente prefere ser remunerado no diapasão da terra, das questões transitórias, momentâneas. Então a nossa Aninha fez uma pergunta, vocês viram, Aninha, você me perdoe, mas nós tivemos que fazer uma volta aqui para dizer o seguinte: aonde nós estivermos, nós temos responsabilidades. E responsabilidades sérias. Por quê? Vamos voltar. A parentela do planeta faz-se filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo os laços preexistentes entre aqueles que lhe comungam o clima. Aí ele vai falar de arraigados à vida passada, etc, etc, etc. Para concluir que o Instituto Doméstico é a organização de origem divina. O núcleo familiar é a organização de origem divina. Então, aí, voltando para o planejamento reencarnatório, Efigênia, aí nós vamos entender porque, por exemplo, nós temos famílias de músicos, né? São espíritos que no mundo espiritual, né? Aliás, em vidas pregressas desenvolveram muito esse lado da musicalidade e chegaram no mundo espiritual e por conta do ideal da música, eles se comprometem a virem juntos em posições das mais variadas, pais, filhos, cônjuges, né? Tutelados, vizinhos, parentes próximos, e que estarão unindo, estarão de alguma forma tendo um assunto, tendo um fulcro irradiador que é a música, para sustentar esse núcleo, de sorte que eles desenvolvam outros aspectos da sua própria evolução. Da mesma forma, existem núcleos que reencarnam os cleptomaníacos, os doentes, os obsediados, os violentos, né? Os irresponsáveis, né? Os indiferentes. Podemos encontrar essas tônicas. Agora, o que vale para nós é refletirmos que o espírito que está do nosso lado, ele representa, na família, ele representa aspectos que nós precisamos de desenvolver. A família é o centro essencial dos nossos reflexos. Lá nós encontramos a positividade que precisa ser estimulada em mim, a negatividade que eu preciso trabalhar em mim. Por isso eu costumo, buscando esse raciocínio de Emmanuel, dizer o seguinte, que se você tem na sua família uma pessoa indiferente, comece a observar que ela está te ensinando um pouquinho sobre a indiferença. Se você tem alguém no seu clã familiar que é aquele que está trabalhando, por exemplo, na obra do bem, na caridade, na sua essência,
de alguma forma esse companheiro está te dizendo que você poderia trabalhar esse lado. Se alguém grita, você precisa de rever se você também não está gritando. Se alguém é carinhoso, você precisa de rever talvez que você poderia ser mais carinhoso. Porque o bem sempre ele dinamiza, ele sempre positiva as ações. Já o mal deve ser trabalhado por nós de uma forma muito carinhosa e muito cuidadosa. Porque o objetivo do Evangelho é nos estimular a focar a luz. Porque o mal é a ausência do bem. Então foque a luz. Não pare para observar a treva. Uma interrupção, por gentileza. Tina de São Paulo, Beto. Tina, a nossa amiga Tina. Ela Vamos faz lá. uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que você está dizendo agora. Algumas vezes as pessoas se relacionam e namoram várias pessoas, né? Espíritos, se relacionam com vários espíritos. E na hora que acontece aquele, ou pseudo grande amor, né? Esse amor é impossível. Né? Na concepção dela, está entendendo que ela está... Na hora que acha aquele que talvez, na concepção dela, daria a ela essa oportunidade, esse amor é impossível, é muito difícil. Ela está perguntando por que ocorre isso às vezes. Vamos pensar o seguinte, a pergunta, Tina, é muito inteligente. Ensina Emmanuel, a vida é um eterno encontro, reencontro, e tomar a Deus que não se tornem desencontros. Encontros, reencontros. Lembra que eu contei da história dos jovens que foram jogar vôlei e futebol na praia? Que acabaram se encontrando numa dimensão de uma atração magnética? No caminhar da evolução, a providência divina nos coloca dentro de um mecanismo da interatividade. E na interatividade, na socialização, vou abrir um parênteses, é que nós evoluímos. Por que eu falei vou abrir um parêntese? Porque nos tempos atuais, estamos confundindo necessidade de interação com interatividade fugaz. Complicação que eu entrei, dona Nilza. Entra em prece. Entra em prece. Entra em prece. Porque com tanta facilidade de comunicação, as pessoas estão num frenesi de se intercambiarem e na realidade estão se intercambiando com a própria solidão. Porque você não evolui se relacionando com alguém por e-mail, por telefone. Porque precisamos de conviver. Porque quando eu estou conversando com a Ana, eu estou olhando nos olhos dela. O poeta diz que os olhos refletem a alma. É o espelho da alma. Do jeito que ela olha, eu posso mudar minha forma de falar. Não posso? Do jeito que a pessoa se expressa, eu posso trabalhar num outro nível. Agora, na interatividade, na interação solitária, você é você. Você é você. E muitas vezes os limites, eles se perdem com muita facilidade, porque é uma relação impessoal. Quem trabalha na área comercial, Fabrício, sabe que uma coisa é você conversar com o seu cliente, um assunto sério, você tem que tratar com ele, olhando para ele numa reunião. Tem coisas que você vai dar na mensagem, no e-mail. Mesmo assim, quando você às vezes trata por e-mail, está falando uma coisa e está te compreendendo de outra forma. Outro dia eu escrevi para um coração que está aqui presente, eu fiz uma brincadeira. Aí esse coração que está aqui presente recebeu do outro lado como se fosse uma agressão. Aí eu respondi para esse coração que está aqui presente. Eu estava só brincando. Mas são coisas de e-mail. Pum, desliguei o computador para não render. Porque muitas vezes a gente esquece esses limites.
A gente esquece isso. Porque você está numa faixa vibracional, Ana Paula. Você está bem, você levantou, você está assim, puxa. E do outro lado, a pessoa está vivendo uma angústia, ela acabou de ter uma discussão com alguém. Fechei o painel, porque senão daqui a pouco eu começo a entrar nos detalhes e isso é de foro íntimo. Mas eu só queria dizer que a interatividade é necessidade do espírito. E nós temos que aprender a usar os recursos, as ferramentas, de uma forma positiva. E não nos tornarmos escravos delas, e aí a ferramenta impedir que você vá lá na casa da sua mãe. Que você viaje distâncias, talvez incomensuráveis, para dar um beijo em alguém. Para participar de uma reunião com ela. Porque muitas vezes a gente utiliza a ferramenta para fugir da responsabilidade. Perdendo a oportunidade de conviver. E nós estamos como pais, a pergunta não tem nada a ver, né? Semana que vem eu me responsabilizo a trabalhar com vocês um texto que eu já li muito hoje. Que saiu na revista Reformador, Federação Espírita Brasileira, desse mês. Convido vocês a assinarem essa revista, receberem em casa. E essa reportagem foi escrita por Clara de Araújo. Ela veio falar sobre paternidade responsável. E ela fala, inclusive, da abordagem da Tina, sobre os relacionamentos que não têm prosseguimento. Porque muitas vezes são relacionamentos vividos por fases da vida do indivíduo que ele ainda não tem muitas vezes elementos para escolher, para esperar, para não ser precipitado. E apostamos em relacionamentos que não vão ter nenhuma fundamentação em nível espiritual. Querem ver um exemplo? Está assim, nós atendemos em casas espíritas casos e casos e casos de pessoas que estão sofrendo porque apostaram em relacionamentos virtuais. Namoradinho da internet. Namoradinho da internet. Chega-se no absurdo de devaneios psicológicos, de expressões da erótica virtual. Eu estou atendendo um caso de uma alma que eu amo profundamente, que está internada no hospital psiquiátrico daqui da América do Sul, que desviou uma família inteira nas madrugadas de um computador. Quando o indivíduo vai encontrar com o outro, o que vai acontecer? Eu achei que você era de um jeito, você é do outro. Eu achei que você tinha olho azul, você é pretinho. E eu pensei que era castanho, mas ó, achei que você era até loura, porque você era tão bonita naquele retrato. Você era tão educada, né? Deu? Então são pontos que a gente precisa de pensar. Porque aí eu vou chegar agora onde que nós queríamos. E os pais estão abandonando os seus filhos na porta de um teclado, de um mouse, e de um vídeo com a porta cerrada, não sabendo o que está acontecendo dentro daquele mundo. Então os desafios da atualidade nos remetem a pensar com muito carinho e não sermos aqui, entendam aí, retrógrados. Nós não estamos aqui sendo tradicionais ortodoxos, mas nós precisamos de ter uma visão mais voltada para a reflexão no que remonta à educação espiritual efigênia. Agora, as oportunidades de se relacionar com corações que de repente nós reencontramos na esteira da vida, fazem parte do processo da evolução. É óbvio. É natural. Inclusive para que o indivíduo diga assim, puxa vida, mas ele teve lá tantas namoradas. Porque tem uns que já tiveram muitas. Não, essa não tem nada a ver comigo. Não, essa também não tem nada a ver comigo. Essa não tem nada a ver comigo. Aí não é que ele bate o olho na praia, aquela menina de Bagé. Gente, mas olha, até do jeito que assenta é bonitinho. O que está acontecendo ali? Simbolicamente, tá, gente?
Cuidado, hein? Porque você não pode encontrar alguém de Bagé aí e se tornar uma complicação, né? Para a vida da menina de Bagé. Entenda o que eu estou falando. A oportunidade de descobrir o teu compromisso é que faz o indivíduo evoluir. O Livro dos Espíritos é claro em afirmar que o grande lance na evolução nossa é desenvolver, é criar habilidade e discernir entre o bem e o mal. O que é bom e o que não é bom. O que tem a ver com os teus interesses e o que não tem a ver com os teus interesses atuais. Mas os teus interesses atuais precisam de ser repensados diuturnamente. Porque o interesse atual não necessariamente significa que ele vai promover a tua libertação. Não sei se deu lá. O interesse atual, amanhã ele pode não ser um grande interesse. Captou, amigo? Agora, o escolher, o achar, né, o determinar, chega um momento que a intuição deixa claro para a gente. A vida, o encaminhamento, as facilidades apontam para a gente qual é o nosso desafio. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, agora para aliviar. Não tem nada errado no universo. Não tem nada errado. Errado somos nós que achamos que está errado. O grande lance é você estar procurando olhar além do horizonte, como diz o Roberto. Deve ter algum lugar bonito para se viver em paz. Vou ficar por aqui porque a letra, o resto é complexo. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para se viver em paz. Para se viver em paz, tu tem que olhar para frente, mas trabalhar no hoje, porque não basta só olhar para frente. E tem muitos que olham só para o futuro e esquecem a responsabilidade do agora. Aí a gente desvia facilmente das responsabilidades. Por exemplo, o indivíduo encontrou com um outro indivíduo e estabeleceram uma relação, fundamentaram um lar. Aí vem a prole, vem os filhos. Responsabilidade instaurada. Aí chega assim em um determinado ponto, aí a gente fala assim, mas está muito ruim. Eu queria viver aqueles tempos de outrora. Aí olha para o marido, não é mais o mesmo. Aí ele olha para ela, não é mais a mesma. Aí olha para os meninos, deixa porque ela cuida, ou deixa que ele cuide. E eu vou viver os meus sonhos de outrora. Não é assim que acontece? Por aí? Aí o indivíduo sai aqui buscando outros horizontes, achando que deve ter algum lugar bonito para viver em paz, e ele vai enfronhar num grande problema. Não é isso, Laura? Porque a gente estava falando aqui há pouco tempo, que quando vem o filho, a responsabilidade triplica. E esse texto que eu prometo trabalhar alguns aspectos dele semana que vem, vai dizer para nós que um dos grandes problemas dos jovens serem filhos ou órfãos de pais vivos. Porque quando abandona a responsabilidade, quais são os que vão sofrer verdadeiramente? Os filhos. Não há separação, não há ruptura que não deixe marca. Agora, existem casos que muitas vezes a própria providência divina diz assim, pode ser até o melhor caminho. Porque se permanece, a coisa muitas vezes toma rumos muito piores. Principalmente quando entra nas raias da violência e do desrespeito físico, moral, espiritual. Agora, nós somos questionados muitas vezes sobre esse assunto. Então a doutrina espírita não vai opinar nas tuas decisões. Mas a doutrina espírita nos mostra o que vem a ser lei de causa e efeito. O que vem a ser o mundo espiritual que nos rodeia. A doutrina espírita vem nos falar sobre as influências espirituais que campeiam no mundo. As ilusões que estão batendo na nossa porta. A doutrina espírita vem nos dizer que nós não estamos na Terra para brincar. Nós não estamos aqui fazendo uma viagem de turismo, embora o turismo, a viagem faça parte, porque é entretenimento até para que o indivíduo respire. Porque a lei do trabalho, afirma Kardec, ela está na razão direta das nossas possibilidades de trabalhar, não é isso?
O repouso está diretamente ligado às nossas necessidades. Só que tem muita gente que só quer repouso. Ou melhor, busca o repouso como metodologia de fuga. Eu nunca estudei Freud, mas Freud, para pegar um jargão popular, né? Freud deve ter dito isso. Tem muitos que buscam. Eu tenho amigos que nós atendemos na casa espírita que dizem assim: quando eu estou com um problema, eu viajo. Quando o negócio aperta, eu tenho que viajar, eu tenho que respirar outros ares. Embora eu sei que quando eu voltar vai estar tudo igual. Aí eu penso comigo, a viagem não está funcionando. Porque se a viagem poderia ser utilizada para encontrar metodologia para tentar resolver quando voltar, você vai voltar, vai ficar da mesma forma. Então, a viagem é só escapismo. É só fuga psicológica. É só para dizer assim, um time. Ela vai precisar de viajar muitas vezes. Até que vai chegar um momento em que a vida vai dizer assim, ela não pode mais viajar. Porque ela tem que ficar ali para resolver as suas questões pessoais. Os seus desafios. E o desafio, agora nesse momento, está na minha mão. Olha para vocês verem aonde que os espíritos me colocaram para tratar esse assunto aqui. Porque o assunto mexe. O assunto vai lá dentro da casa da gente. O assunto nos coloca naquela condição de rever como que nós estamos nos comportando. Com o marido, com a esposa, com os filhos. Como nós estamos nos comportando com os amigos. Porque muitas vezes somos nós que estamos estimulando o indivíduo a abandonar a responsabilidade dele. E a lógica iria patentear outra coisa, né? Calma. Olha o outro lado. A vida, como dizia um amigo, né? A vida tem 3 lados. Tem o seu, tem o dele e tem o de Deus. Então procure avaliar sobre outro aspecto. Que a reencarnação, Efigênia, ela favorece essa nossa reflexão. Agora, só caminhar empurrando, fugindo, não vai resolver. A gente costuma chegar no final da jornada, olhando para trás e falando assim, tudo está como dantes no quartel de Abrantes. Quer dizer, está tudo igual. Você não mudou, você estacionou. Você parou dentro de conceitos, fixou em preconceitos e a vida passou. O companheiro outro dia me procurou dizendo assim, puxa vida, a minha vida está tão ruim. Eu falei assim, por quê? Ah, nem amigo eu tenho mais. Hoje eu sou um solitário. E olha que a minha casa era cheia, era isso, era aquilo. Eu não sei o que aconteceu. Aí eu ouvi, fiz uma prece. Falei assim, ai meu Deus, será que ele vai me perguntar? Aí ele foi e perguntou, por que será? Eu falei assim, sua vida vai te dizer. Por que será? Agora eu posso te dar uma dica? Já que tu perguntaste, eu não tenho diagnóstico. Mas eu posso fazer um prognóstico bendito para ti. Se a solidão te incomoda, saia de você mesmo. Seja solidário. Porque quem é solidário não é solitário. Vai para o hospital, visita quem está sofrendo, vai na casa do seu irmão, pergunte para ele se ele precisa de alguma coisa. Mesmo se ele estiver precisando de alguma coisa, ofereça para ele alegria, estímulo. Olha, vai dar certo. A presença. Porque quem é solitário, porque talvez não teve oportunidade de refletir sobre a importância de granjear amigos. Porque aqueles que granjearam amigos jamais ficam sós. Jamais serão esquecidos. Porque eles fizeram bem. Eles foram prestimosos. Nós tivemos aqui a 35 quilômetros, que antigamente se gastava 2, 3 horas para chegar. Pedro Leopoldo, que hoje a gente, com a linha verde, né, se ela funcionar, 20 minutos de carro, nós estamos lá em Pedro Leopoldo. Chico Xavier. Ele nasceu no meio de muito sofrimento. E jamais o sofrimento dele foi motivo para impedir que ele fizesse amigos.
a característica principal de Chico Xavier foi de ter sido um cristão. E o cristão é aquele que está sempre pronto para atender o seu telefone, para te servir. O cristão sempre é aquele que está contando causos alegres, como o Chico fazia. O Chico, quando contava casos, muitas vezes ele por viver aquele espírito interiorano, ele tinha como conta Arnaldo, ele tinha uma habilidade em teatralizar os casos. Aí ele fazia as pessoas rirem. Como dizia Arnaldo, a coisa mais gostosa do mundo era escutar Chico conversando. Porque, igual médium é assim, quando pega, põe a primeira para parar a luta. E ele ficava, o povo até de madrugada, dava 4, 5 horas da manhã, e o Chico contando casos, e o povo rindo. E olha, ninguém lembrava de sono, porque era uma amizade que vitalizava. Aí na hora que acabava, estava todo mundo extenuado, aí eles iam dormir. Aí o Chico, vocês podem dormir até mais tarde? Que eles vinham de Belo Horizonte, dorme até mais tarde, porque eu tenho que bater o ponto. Aí o povo ia dormir 4 horas da manhã, o Chico ia para a cozinha fazer café para a família inteira, para os amigos. Para 6 horas da manhã pegar a charretinha e ir 3 quilômetros de distância para a Fazenda Modelo para bater o ponto na fazenda, no seu trabalho como funcionário público. Mais de 3 décadas de trabalho, ele nunca faltou ao serviço. E o pessoal que trabalhava com ele dizia, se o Chico não vier... Aliás, o Chico de vez em quando viajava com o Rômulo Joviano. Quando o Chico se ausentava, a repartição ficava uma tristeza. Cadê o Chico? Olha a falta que o Chico faz. Esse é o amigo. Esse é o cristão. Esse é aquele que quando alguém vem chorar, ele enxuga as lágrimas, costuma até chorar junto. Mas depois o indivíduo que estava chorando vai embora e ele volta-se para atender outro, esquecido de tudo que aconteceu. Ou seja, entra aqui num painel aqui, vai para o outro, sem ficar preso em sofrimento. Porque nós temos cenas que nos visitam que nos deixam tristes. Não é verdade? Você está diante de um coração que tu ama, que você está vendo que ele está no chão. Doloroso. E principalmente quando é queda moral. Para nós é uma situação extremamente constrangedora. Mas se essa cena te visita, faz uma prece. Se você foi convidado para ir lá ajudar, vá. Mas não ajude como você quer, mas como eles precisam. E depois que tu ajudar, saia, vá para outra banda, como fazia Jesus. O evangelho é dinâmico. O amor não é estanque. O amor é projeção. O amor é oportunidade. Por isso é que ele traz esperança. Ele traz trabalho. Ele traz renovação. Nós estamos encaminhando para o final, mas parece que tem uma outra participação, por favor. Tem Selmita, de Salvador. Ela pergunta que ela quer saber o que fazer para minimizar as antipatias, os ressentimentos, as dores que circundam todo o núcleo familiar. E ela já está dizendo, além das preces, da benevolência, do entendimento da leitura, o que fazer nesse conceito da família, né? Para evitá-la. Paulo de Tarso traz uma receita para nós fantástica. Muito obrigado, Selmita de Salvador. Paulo de Tarso traz uma dica fantástica. Granjeai amigo, mesmo com as riquezas da iniquidade. Granjeie amigos. Se perambula as vibrações da antipatia, trabalha no contrário. A família, como centro essencial dos reflexos, ela projeta para nós oportunidades para que a gente fortaleça os laços. Seja simpático. Emmanuel nos ensina no livro Roteiro, livro Roteiro, que Jesus é o campeão da simpatia. A nossa amiga de Salvador. Som Salvador. O Salvador das nossas esperanças apontam para nós a necessidade de fortalecermos a simpatia nos corações.
Eu já contei essa história, eu vou repetir. O Marival, presidente da União, a União Espírita Mineira, ele nos conta. Ele jovem, lá na década de 70 em Uberaba, ele viu o Chico Xavier, aquele tanto de pessoas em volta dele, ele se aproximava, os irmãos já estavam trabalhando já com o Chico e tal, ele ficava meio descantilhão. Aí de vez em quando o Chico dava meia volta, passava ali, passava aqui, passava um pouquinho. Quando ele assustava, o Chico estava do lado dele. Ele falava que ele tremia igual a vara verde, o Chico aqui do meu lado. Aí o Chico chegava perto dele, cutucava ele. Marival, como é que vai a nossa vandeca? Marival era músico. Marival era... ele adorava cantar as músicas da musa dos jovens da época. Jovem Guarda. Vanderleia, a Vanderleia. Aí ele chegava para como é que vai a nossa vandeca. Do lado do Chico, o Chico ia conversar com ele sobre os apóstolos, sobre Jesus, sobre o Evangelho. O Chico chegava e falava era da vandeca. Aquela turma que gostava de futebol, ele afirmava o time que ele torcia para o time do povo, né? Aí, na época, o time dele lá de São Paulo, porque ele tinha o time de São Paulo e tinha um daqui. O de São Paulo tinha um tempo que não ganhava nada. Aí perguntaram para ele lá no Pinga Fogo, um palmeirense. E o Corinthians? Aquela pergunta de fariseu, né? Só para cutucar, né? Corinthians já tinha não sei quanto tempo que não ganhava o título. Aí ele falou assim, pois é, mas Jesus nos ensina a não desesperar. Jesus fala que a hora vem, né? Ou seja... Parabéns o Palmeiras que está sendo campeão brasileiro, 1972. Não é? Mas o meu Corinthians, uma hora ganha. Esperou mais não sei quantos anos, até 1977, para o Corinthians ganhar o título. E ele, com maior lisura, com maior carinho. Isso é simpatia. O meu time, o seu time não presta. A minha religião que é boa. Aí se preconiza entre as religiões, observem o discurso de religioso. Nós temos que ser tolerantes. Tolerantes com o pessoal da outra religião. Né? Porque na realidade a verdade é minha. Então, azar do outro se pensa diferente. Mas nós temos que aprender com Jesus a sermos tolerantes. Isso é hipocrisia. Vamos pensar, gente. Nós não estamos aqui para vender imagem de santidade. Nós temos que aprender que todos ocupamos posições importantíssimas no nosso atual estágio evolucional. E que cada um está procurando fazer o melhor. Então eu devo aprender a olhar para o meu irmão com os olhos da benevolência. É diferente. Não naquela visão de que eu sou melhor, que eu sei tudo. Criando o quê? Diferença. Criando separação. Criando o quê? Rupturas. Sabe aquela história daquele indivíduo que é o dono da verdade? Não costuma ser, não é, companheiro? Costuma ser aquele companheiro que na hora que ele chega acaba o assunto. Porque todo mundo já sabe que tudo tem que circular em torno do que ele pensa. É desagregador isso. Imagine o pai que chega para o filho, desconsiderando tudo que ele está fazendo. Ele está criando o quê? Um movimento de antipatia, que é o inverso da simpatia. Aliás, antipatia é a simpatia que fica doente. Como o ódio, em tese, tá? O ódio é o antônimo do amor, não é isso? Embora não seja, não. O antônimo do amor é o medo. Um dia a gente discute isso. Você tem que trabalhar num circuito proativo. Você tem que trabalhar num circuito que promova realizações, estímulos. Se há um desvio aqui, um comportamento complexo ali, a gente não vai ser conivente, e muito menos omisso. Mas até para dizer sim, sim, não, não, precisamos de utilizar de um tônus, de uma vibração na voz que amenize, que seja que cuide. Não é assim que a mãe faz com o filho? Embora tenha hora que a mãe descabela, né? Ah, menino! Observem bem. Ah, menino! O menino tem 4 anos de idade, 5 anos de idade. Outro dia eu vi uma dona na porta da escola. A menininha tinha 6 anos de idade. E ela com uma sacola. Eu posso contar aqui porque ninguém sabe que escola que é e nem que cidade que foi. Mas ela com a sacola foi buscar a menina. A sacola não, a mochila. Porque as mochilas das escolas, se tiver algum educador nos assistindo, por favor, defenda uma tese
né, pública, que seja uma lei que as escolas tenham armários para guardar os livros, que é um absurdo as crianças carregarem uma mochila que são maiores que elas. Elas vão ter problemas na coluna amanhã. Se tiver problema kármico delas, é lei de causa e efeito, tudo bem, nós vamos entender. Mas vamos tentar pensar isso de uma forma diferente. Aí a dona está assim. Ela andando a 3 metros. Ela me lembrou um coração que conviveu comigo. Ela andava 3 metros na frente, olhando para a menina. Anda, menina, que eu estou atrasado. E a menina saindo da escola com fome, cansada. E a mãe conversava com ela como se estivesse conversando com um burro de carga, dando chibatada no animal para o animal andar. Como é que você educa assim? Um coração desse é um coração frágil. É um espírito que está reencarnando, tá certo? Mas ele está numa condição de fragilidade que ele precisa de carinho. Portanto, nós não estamos mais na fase da educação pela violência. Não é mais. E os valores estão invertendo tanto que as crianças já pegaram o gancho. E outro dia eu fiquei sabendo que um filho de uma amiga disse assim para ela: se você bater em mim, eu te processo. O menino tem 8 anos de idade. Eu te processo. Você sabe que nos Estados Unidos funciona assim? Então, nós estamos num momento que foi preconizado por Jesus. É o momento do fruto teratológico. Esse momento é um momento que a gente está vendo balbúrdia em alguns aspectos da sociedade, porque não é tudo que está atrapalhado, não. Mas a notícia que vende é do que está atrapalhado. Então, para muitos, o mundo está um caos. Não, o mundo está sob a égide de Jesus, que é o governador espiritual. E que tem uma legião inestimável, inquestionável de espíritos que estão trabalhando na organização, no planejamento do mundo futuro da regeneração. Mas os benfeitores espirituais eles permitem que os frutos teratológicos do nosso passado voltem para que a gente seja impactado e tenhamos a possibilidade de repensar as nossas ações para o futuro, que são implementadas agora. Então, o movimento agora é um movimento que nós estamos observando muitas antipatias. Muitas vezes você percebe até no ar resistências, acusações, críticas. O indivíduo, na sociedade, essa semana nós vimos aí quem gosta do esporte. Um companheiro era ídolo do mundo há pouco tempo. De uma hora para outra, porque ele teve comportamentos que não condizem com o comportamento esportista, mas foi o suficiente para o mundo inteiro dizer para ele que ele é um marginal, que ele é um criminoso. Aí as pessoas esquecem de observar os próprios defeitos para sair com espada em punho para atirar, para matar, para acusar, para apedrejar o companheiro. Esse é o comportamento da sociedade. Então nós estamos vendo um fruto teratológico. Captado? Mas o fruto teratológico ele expressa não o fruto da individualidade. Ele expressa exatamente o fruto da sociedade. Por isso, minha querida irmã, infelizmente nós temos na política corruptos. Infelizmente nos meios religiosos nós temos corruptos. Infelizmente, nós temos líderes que esquecem os seus compromissos. Sabem por quê? Porque, infelizmente, nós temos dentro das famílias aqueles que esquecem os compromissos espirituais. E isso redunda onde? Na sociedade. Porque se a família é a célula, é a base, se a sociedade está apresentando tantas dificuldades, é porque a família, então, precisa de ser reconsiderada. Ela precisa de ser reavaliada. E não existe, não tenhamos dúvida disso, não existe um projeto que substitua o que Jesus trouxe para nós. Só o Evangelho será capaz de qualificar de novo a família, com respeito a todas aquelas famílias que são famílias exemplares,
onde nós temos as matriarcas, aquelas mães que são mães, que cuidam dos filhos, que cuidam dos maridos, aonde nós encontramos os pais que cuidam das esposas, que cuidam dos filhos, aquele casal que consegue reunir por um magnetismo moralizante e espiritualizante inúmeros corações, filhos que honram seus pais, que cuidam dos pais quando eles ficam enfermos, doentes, velhos, anciões, como estivessem cuidando dos próprios filhos. E na realidade a gente não vê isso. Porque o pai fica doente, ele passa a ser estorvo. Porque nós não temos espaço para eles. Porque moramos em lugares pequenos. No casebre ou no apartamento de um quarto. Ou no bangalô. Nós moramos nos palácios com tantos quartos, mas todos estão ocupados por hóspedes, por empregados. E não temos lugares para os nossos pais. Então é muito mais fácil levá-los para casa de recuperação ou de consolação, para que eles tenham um breviário dos últimos instantes qualificados, com pessoas prontas para atendê-los. Aí nós terceirizamos, porque a gente não tem tempo. Como não temos tempo para os nossos filhos. Como não temos tempo para as nossas mulheres, não temos tempo para os nossos maridos. Nós não temos tempo, mas temos tempo para nos interagir na internet, para ler jornal, para mandar Facebook, para fazer isso, para telefonar, para viajar, para fazer um monte de coisa. E a vida está passando. Os espíritos superiores, com muito carinho, têm nos falado, através da codificação espírita, sobre o Instituto Sagrado do Lar e da Família. Meditemos. E se nós almejamos encontrar além do horizonte um lugar bonito para viver em paz, lembremos que esta paz começa pelo dever cumprido agora, nesse momento tão especial, como agora, nesse final de estudo, de reflexões, de troca de experiências. Que possamos voltar para os nossos lares, acreditando que é possível fazer. É possível oferecer um pouquinho mais. A quantidade não é a dica. Jesus trabalhou com a qualidade o tempo todo. Por isso investiu naquele grupo que estava ali, com ele. E esse grupo se multiplicou de uma forma, de uma matemática geométrica que nós não temos condição de mensurar. E há de continuar multiplicando, porque ele mesmo disse, um dia haverá um só rebanho, pois um só é o pastor. Todos nós estaremos nesse rebanho, relembrando todas as nossas experiências pregressas, todas as nossas dificuldades, mas estaremos felizes por tê-las umbrado, por termos ido até o fim, por termos seguido a equação designada pelo Mestre, o do perseverar até o fim. E perseverando, estaremos nos braços de Deus, no simbolismo religioso, nos sentindo reconfortados como filhos que encontramos de novo a casa do Senhor, o reino de Deus. Porque esse reino de Deus se estabelecerá, em definitivo, nos pódromos do coração. Aí estaremos em paz. Em paz. A paz é que Jesus nos oferece. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é paz ilusória. A paz do Cristo é a do
trabalho, é do combate, é da luta, é do estudo, é do esforço, é do suor, é das lágrimas. Mas tem de bom ânimo, afirmava Jesus, porque eu venci o mundo. E nos lembra, irmã, ele venceu o mundo íntimo. Portanto, meus amigos, companheiros que nos assistem à distância, vençamos o mundo íntimo. Chegou a hora. Somos soldados dos novos tempos. Os soldados que por onde caminham, semeiam a paz. 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 Paz desejamos a todos. Muito obrigado. Que possamos, agradecidos, interrompermos a nossa reunião e nos prepararmos para a prece final, voltando para os nossos lares, e semana que vem, quem sabe, poderemos estar aqui novamente. E Efigênia, se eu não respondi a sua pergunta, entre em prece, semana que vem nós vamos tentar. Você sabe que aqui nesse estudo a única coisa que é proibida é pergunta difícil. Estou brincando com ela. Mas muito obrigado a todos. Boa noite.